Shalom Ubrachá. Nossa Parashat Bamidbar, ela conta sobre a contagem do povo de Israel. A Kadosh Baruch Hu pediu para que fosse feita uma contagem do povo de Israel e a Parashá inteira ela vai falando sobre essas contagens. Contagem de cada tribo e sobre a tribo de Levi, que foi feita uma contagem à parte. A Haftará da nossa Parashá é uma parte da profecia do profeta Oshea, que conta sobre o número do povo de Israel, que vai ser incontável quando Mashiach chegar, depois da Geulah. Ou seja, o que é uma Haftará? O que é uma Parashá e o que é uma Haftará? Na época do exílio da Babilônia, o nosso povo teve 120 sábios e profetas que eles eram chamados Anshei Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia. E eram 120 grandes sábios, entre eles profetas. Um deles, ele se chamava Ezra Assofer. Ezra Assofer, ele conseguiu trazer o povo de Israel de volta para a terra de Israel. Eles conseguiram a autorização do rei da Pérsia para reconstruir o segundo Beit HaMikdash. Naquela época ainda tinham pessoas que estavam no primeiro Beit HaMikdash, no primeiro templo de Jerusalém. Eles sabiam como era por dentro, tinha um Kohanim que estavam no Beit HaMikdash. Só teve um probleminha. Quando Ezra falou, a gente vai sair da Babilônia, Estados Unidos da época. Na época, a Europa era floresta amazônica. O Brasil não existia, e hoje já existe um pouquinho, mas antigamente nem um pouquinho. E os Estados Unidos da época era a Babilônia. E o Ezra falou, agora a gente vai para o interior, agora a gente vai para a terra de Israel, não tem ninguém lá, a gente vai chegar lá, cortar o mato, plantar. Foi junto com Ezra só pessoas problemáticas. Quem era normal de verdade, desculpa a expressão, ficou na Babilônia. Não quis arriscar. Quem não tinha nada a perder, foi com Ezra. E esse pessoal, que era um pessoal assim, que não tinha parnúcia, que não tinha desempregados e com todos os problemas, foram eles que construíram o nosso povo. Quer dizer, graças a Deus que a gente tinha essas pessoas na época que subiram junto com Ezra, subiram da Babilônia para a terra de Israel, construíram o Beit HaMikdash. No mérito deles a gente está aqui. Ezra, ele fez uma takaná, um regulamento de ler o Sefer Torah, uma parashá por semana. Na terra de Israel se terminava de ler em um ano. Na Babilônia eles terminavam em 3 anos. Então essa divisão do Sefer Torah em sessões, que uma sessão semanal, então claro que num mês que tem um Adar a mais, a gente vai ler uma sessão semanal mais curta, e um mês que tem um Adar só, vai se juntar 2 sessões semanais em algumas parashot. E na terra de Israel o ritmo é diferente, porque quando tem uma festa judaica, a gente não lê essa sessão semanal. Na festa judaica, a gente lê a sessão da festa. Aqui costumam traduzir como porção semanal, mas porção em português parece comida. Então, vamos chamar de sessão semanal. Tipo, tem uma novela na televisão, eles não falam, olha, a porção de hoje da novela, né? Eles falam o capítulo de hoje. Então, seria aqui o capítulo da Torá, capítulo semanal da Torá. E
como dissemos, o Ezra ele fez essa takaná de ler essa sessão semanal da Torá. Fora de Israel, que a gente faz 2 dias de festa, nas festas de Pesach, Sukkot e Shavuot, quando cai a sessão da festa no Shabbat, aí a sessão semanal é adiada para outra semana. Então a gente fica diferente de Israel. Israel fica uma parashá à frente e depois a gente se reencontra. De qualquer maneira, esses reajustes eles já estão no calendário judaico, está escrito cada semana qual a parashá, não é a gente que faz o calendário. A gente não precisa se preocupar com isso. Dá para baixar o calendário pela internet, colocar pelo Google até. No Google dá para colocar o calendário judaico, dá. Essas parashot, não é problema, você digita no Google, parashá da semana, weekly parsha, ela aparece. Então, o povo de Israel, a partir do exílio da Babilônia, que depois se transformou em exílio da Pérsia, e aí foi construído o segundo Bet HaMikdash, costumou ler a parashá de cada semana. Depois da Pérsia, a gente entrou no exílio da Grécia, e depois da Grécia foi Roma. Um desses exílios, que não se sabe ao certo, que nossos sábios eles não especificaram, eles chamaram de Malchut Aresha, o reino do mal. O reino do mal era uma expressão usada tanto para o Império Grego quanto para o Império Romano. Então a gente não sabe exatamente, não temos dados assim exatos. Tem gente que diz que esse problema aconteceu na época do rei da Grécia, do Antíochos. Os gregos tinham lá gregos sírios que fizeram mal para a gente. Eles eram divididos em 3 países. Então dizem que foi na época do Antíochos, que era o rei dos gregos sírios, que eles dizem que podia ser na época dos romanos, mas era ou na época dos gregos ou na época dos romanos. Os goim, os não-judeus que dominavam o nosso povo, eles fizeram um decreto que é proibido ler a Torá. Na hora que eles decretaram que é proibido ler a Torá, o motivo deles foi que a Torá é de Deus e eles não queriam que a gente cumprisse a nossa religião. Só que os livros dos profetas, na opinião deles, daqueles ou gregos ou romanos, o livro dos profetas era um livro de literatura, uma história legal. Eles não viam isso como um assunto religioso, porque os gregos, por exemplo, e os romanos que tinham a mesma religião que os gregos, eles não tinham uma história de idolatria, eles tinham lendas. E as lendas são coisas assim que eles sabiam que não aconteceram. Então eles viam os nossos livros de profetas da mesma maneira. Eles diziam que isso são histórias com moral e não viam isso como um assunto religioso. Então, os sábios judeus da época, eles decidiram que, por causa que era proibido ler a Torá e aquele povo não considerava os livros dos profetas Torá, eles pegaram no livro dos profetas um assunto exatamente igual ao assunto, a sessão da Torá que deveria ser lida naquele dia, naquele Shabbat, e eles leram no livro de algum profeta a sessão, um assunto igual à sessão da Torá que deveria ser lido. Inclusive, eles calcularam o número de versículos de uma parashá pequena, que seria 3 versículos por pessoa. E então eles colocavam lá 21 versículos do profeta. De qualquer maneira, entrou na nossa história essa tradição chamada de Haftarah. O que quer dizer Haftarah? É como se você fala a sobremesa. Então agora, se a gente fala porção semanal, essa é a sobremesa semanal, né? Então, Haftarah é tipo, está escrito em Mafterim, Achara Pesach Afikoman.
que depois que você come o Korban Pesach, você não vai poder comer uma sobremesa. Então, em Mafterim, quer dizer, seria assim, o final da refeição. Então, se a leitura da Parashá é uma porção, a Haftarah é a sobremesa. Então, nesse caso, aqueles judeus que viveram naquela época, que costumaram ler esse livro de profetas, essa parte do livro dos profetas, no lugar da leitura semanal, no mérito disso, que eles continuaram firmes, chegou a hora que os Goim, o povo que fez aquele decreto, desfez o decreto. E foi permitido novamente ler a Torá. E a gente tem uma tradição judaica chamada Malim Bakoidesh Velomordim. Você sobe no que é sagrado e você não desce. Então, se você dá todo dia a mesma tzedakah, você dá R$1 para tzedakah todo dia, você fez isso 3 vezes em seguida, você é obrigado a fazer isso a vida inteira. Você não pode dar menos, você pode dar mais. Por isso a gente não costuma dar a mesma coisa todo dia para não entrar nessa dúvida. Porque se você dá uma coisa fixa 3 vezes, depois você não pode dar menos do que isso. E então, sendo que eles costumaram já ler o livro dos profetas, eles já não podiam deixar de ler. Então, o que eles fizeram? Leram primeiro, voltaram a ler a sessão semanal do Sefer Torah, em primeiro lugar, e depois que terminaram o Sefer Torah, aí colocaram a leitura da Haftarah, que é o livro dos profetas. E assim, até hoje, quando você vai ao Shabbat na sinagoga, você vai ouvir primeiro a leitura do Sefer Torah e no fim a leitura da Haftarah, que é sempre um profeta. Sempre, sempre, sempre. Então a Torá é sempre o Sefer Torah e a Haftarah é sempre o profeta. Então essa semana, Parashat Bamidbar, a Torá fala o tempo todo sobre a contagem do nosso povo. Então nossos sábios escolheram, entre vários profetas que falam sobre o número do nosso povo, escolheram o profeta Oshea, que a história dele assim, é de arrepiar. Esse profeta, ele era um judeu religioso, um tzadik, e uma pessoa sagrada. E a Kadosh Baruch Hu deu uma cutucada nele, como fez para Moshe Rabbeinu. Quando Deus falou para Moshe Rabbeinu, olha, eu vou fazer o povo de Israel deixar de existir, e vou fazer de você um novo povo. Aí Moshe, o que ele respondeu? Ele falou, me apaga do seu livro. Então, se for para fazer isso, me apaga do seu livro. Por quê? Porque ele falou, me apaga do seu livro. Vamos lá. Então, o motivo é simples. Qual seria o motivo que Deus iria destruir o povo? Porque tem o Moshe para fazer dele um novo povo. E se apaga o Moshe, aí não tem outra solução a não ser deixar o povo. Então ele falou, me apaga, não me considera mais, me apaga do seu livro e continua com o povo de Israel. Não me usa como pretexto para destruir o povo. Não vou ser eu o culpado disso. Então Moshe Rabbeinu ele fez uma mitzvah muito grande e a gente descobriu aqui que era uma pegadinha de Deus para que Moshe Rabbeinu falasse alguma coisa boa do povo de Israel, porque a gente vai ver a mesma coisa no caso do Oshea. Esse profeta Oshea, Deus fala para ele, olha, o povo de Israel não está se comportando bem. E Oshea fala, então troca eles por outro povo. Então, Deus concorda, então vamos fazer isso acontecer. O profeta, quando falava uma profecia, para que a profecia descesse ao mundo, ele precisava fazer um ato material para trazer a profecia para baixo. Tipo, Kadosh Baruch Hu falou para Moshe para dar uma cajadada no rio Nilos para transformar o rio em sangue. Era a profecia. Aí Moshe falou, eu não posso fazer isso porque quando eu era pequeno minha mãe me colocou num barquinho, me colocou
uma cestinha, me colocou no rio, esse rio me salvou a vida, então não posso dar uma cajadada nele. Aí Deus podia falar, então tá bom, então o rio vai virar sangue sem cajadada. Mas no lugar disso, Deus falou, não, tem que dar a cajadada. Então quem vai dar a cajadada? Você não vai poder dar, então o Arão vai dar. Aí o Arão deu a cajadada no rio e o rio virou sangue. Então o profeta antigo, para que a profecia descesse naquela hora, para apressar a descida da profecia, ele é obrigado a fazer uma ação material para trazer a profecia para o mundo. O simples fato de ele incorporar a profecia iria fazer com que a profecia acontecesse, mas não naquela velocidade que ela deveria acontecer. Então Deus agora fala para o profeta Oshea que, olha, realmente essa ideia é legal, vamos trocar o povo de Israel por outro povo. Então, o que Deus vai fazer? Pegadinha para ele, né? Falei, então vamos colocar essa profecia na prática, vamos fazer um ato material para que a profecia aconteça. Então, ele falou, esse ato material vai ser que você, esse judeu religioso, todo cheio de santidade, todo cheio de pudor, você vai se casar agora com uma prostituta. E essa prostituta, sendo que Deus falou para ele se casar com uma prostituta, ele tinha que se casar com uma que fosse de verdade, não era alguém que estava no desespero, estava precisando de dinheiro, estava com dívidas, não, tinha que ser uma que ela estava feliz com o que ela fazia, que ela, antigamente era muito importante montar uma família, então ela montou a família com os clientes, tipo, teve um filho de cada um. A mulher estava feliz com o que ela fazia. Ela era uma prostituta, filha de uma prostituta, e ela gostava do que ela fazia, e ela tinha os filhos, ela estava feliz, ela não estava interessada em mudar de profissão. Então, aquela era uma de verdade. O profeta teve que ir lá convencer ela, o nome dela era Gomer, não vou falar por quê, deve ser o nome que o povo chamou ela assim. E o profeta, em primeiro lugar, tinha que convencer ela a se casar com ele, né? A mulher, para se casar com um profeta, pelo menos tem que ter um nível assim, nível mínimo. Então, ele conseguiu, Deus fez um milagre, ele conseguiu convencer ela a se casar com ele. E agora, Deus fala para ele ter um filho com ela e chamar esse filho de Israel. E agora, Kadosh Baruch Hu fala para ele que agora vai ser cobrado o sangue de Israel. Isso vai ser cobrado sobre a casa de Hu, quer dizer, vai começar um processo que vai ser a destruição do país das 10 tribos. Tinha lá, antigamente, na época do rei Salomão, tinha o reino de Israel. O rei Salomão faleceu, teve um filho, Rehavam. O Rehavam se encontra em Shem, na Cisjordânia, tem um lugar chamado Shem. Ele se encontra lá, a cidade se chamava Shomron na época, se encontra com o Yerovam ben Nevat. O Yerovam ben Nevat fala para ele, olha, os impostos estão muito altos, a gente quer que você baixe os impostos. Eles se desentendem totalmente em relação a isso, ele fala que é o contrário, ele vai ser pior do que o pai dele. Ele imagina que dessa maneira todo mundo vai ficar com medo e não vão mais discutir. E o final da história é que o povo se revolta. O Yerovam ben Nevat, ele faz uma revolução, ele separa 10 tribos de 2. O país que se chamava Reino de Israel antes, na época do rei Davi, do rei Salomão, e ele agora continua se chamando de Reino de Israel. Qual é o Reino de Israel? Esse que se separou. Eles continuam com o nome do país original. E o que sobrou, o que foi separado, a Judeia, eram 2 tribos. Uma tribo de Judá, uma tribo de Benjamim, e a tribo de Judá era uma tribo grande, mas a tribo de Benjamim era uma tribo pequenininha. Então esse país pequeno, ele vai ser chamado de Reino da Judeia. Quer dizer, esses que fizeram a revolução, eles ainda ficaram com o patente aí, com o nome do país. O Yerovam ben Nevat, ele era um descendente do Yosef.
Eu não vou entrar nesses detalhes. Um dia a gente vai contar uma história só das 10 tribos. O que aconteceu? Esse país das 10 tribos, esse reino de Israel, aqui na profecia do Hoshea, ele vai terminar, ele vai ser totalmente destruído, vai ser cobrado, os pecados deles, as transgressões deles vão ser cobradas depois de 180 anos de existência. E quando isso acontece, quando a gente fala, olha, a primeira geração era culpada por tudo que fez, e a segunda geração já nasceu assim, já não tem culpa, a terceira tem menos culpa ainda, a quarta, menos ainda. Então, como pode ser que Deus cobra da quarta geração o que foi feito na primeira, na segunda e na terceira? No caso que essa quarta é a reencarnação daquela primeira que fez coisa errada, a segunda também é a reencarnação da primeira, a terceira também é a reencarnação da primeira, quer dizer, eles são os próprios que fizeram a coisa errada. Agora, quando você fala sobre filho de alguém que fez uma coisa errada, ele não tem culpa nenhuma, porque, em primeiro lugar, a Torá diz que o filho não paga pelo pecado dos pais, e também que o filho ele foi educado dessa maneira. Então, ele é julgado como uma criança que foi levada pelos povos do mundo, pelos idólatras, e ensinaram ele a fazer idolatria, que ele não é culpado pela educação que ele recebeu. Então, agora, 180 anos depois que o reino de Israel se tornou um país idólatra, vai ser cobrado deles todos os pecados que eles fizeram, todas as transgressões e atrocidades que eles tinham oportunidade de fazer tshuva e não fizeram. Então, Deus fala para esse profeta, agora ele vai profetizar a destruição desse país. Então ele fala para chamar o filho de Israel e que Deus vai cobrar as transgressões deles. E novamente a Gomer, ela engravida de novo, ela tem uma filha, e Deus fala para ele chamar a filha dela, a filha dele, de Loruhama. Não vou me consolar, quer dizer, não vou voltar atrás, porque a gente sabe que Deus decreta uma coisa, depois a gente faz um pouquinho de tshuva, nem começa a fazer tshuva, Deus já volta atrás do castigo que ele ia dar. Então aqui ele falou, não, nesse caso eu não vou voltar atrás, não adianta eu nem fazer tshuva, não vai, o país vai ser destruído, eles vão ser exilados, não volta mais atrás. E chamou ela de Loruhama para trazer a profecia para o mundo. E depois ele teve mais um filho, e Deus falou para ele chamar esse filho de Lo-Ami, não é meu povo. Quer dizer, o povo de Israel não é mais meu povo, eu não sou mais o Deus deles, acabou, eles vão virar Goim. Vão virar povos do mundo. E a continuação da profecia é que Deus fala para o profeta agora, olha, você, essa mulher, você é uma pessoa tão pura, tão sagrada, casado com uma mulher que você nem sabe se os filhos são seus ou não. Uma mulher que não é que ela está fazendo um favor para ele, que não devia estar traindo, alguma coisa assim, mas não que ela tivesse essa opinião. Aí o profeta falou, Deus me livre, como eu posso fazer uma coisa dessa? Divorciar minha mulher, meus filhos, e eu não vou poder. O que é isso? Não dá para fazer uma coisa assim. Então Deus falou para ele, você não sabe se a mulher é só sua, ou se ela ainda está com os amigos dela da cidade inteira, você não teria coragem de divorciar ela? Os filhos que você não sabe se eles são seus, ou se eles são dos amigos, que todo mundo era raça pura, era cara igual. Então, você mesmo assim, você não vai querer ficar longe deles, mesmo na dúvida, se são seus filhos, se não são. Quanto mais eu, como pode ser que eu vou separar o povo de Israel? Deus me livre que eles são meu filho único. Como a mãe não esquece a filha no supermercado, também Deus não esquece a gente em lugar nenhum. Então, o Deus falou para o profeta, agora vamos inverter a profecia. Agora, esse filho que ele se chama Lo-Ami, ele vai ser chamado de Amiatá, meu povo é você. A filha que é Loruhama vai ser chamada de Ruhama. Então, a profecia vai ser revertida. Então, o povo de Israel que virou não judeus, eles vão voltar a ser judeus. E qual é o final dessa profecia?
é que o povo de Israel no futuro, quando tiver a Geulah, eles vão ser tantos, eles vão ser incontáveis, da mesma maneira que a areia do mar, não tem como contar ela, dessa mesma maneira eles vão ser incontáveis. E agora, o que está por trás disso? Que essas 10 tribos, tudo que está nessa profecia vai acontecer com essas 10 tribos. Eles vão ser levados pelos assírios, vão ser levados para o Oriente. Tem lá muitas referências para onde os assírios levaram eles. Tem quem diz que uma parte deles foi para a África. Tem quem diz que eles foram para o Oriente. E foram para o Oriente numa reta só. A gente está falando sobre Afeganistão, tem muitas pesquisas sobre essas 10 tribos, falando sobre centenas de milhões de pessoas que eles provavelmente são os descendentes dessas 10 tribos. Então, quando a gente fala sobre o Japão, que tem o Rav Lau, o pai do Rabino-chefe de Israel, ele falou que os japoneses são descendentes das 10 tribos. E dizem que a Malásia também, a Pathan, no Afeganistão, tem o Pashtun, uma tribo de dezenas de milhões de pessoas. Malásia, Indonésia, Japão, sudeste da Índia, sul da China, norte da Birmania, quer dizer, tem uma imensa possibilidade. E, em outras palavras, assim, todo o povo do mundo que você não sabe o que eles são ao certo, tipo os índios brasileiros, não tem como mostrar de onde eles vieram. Qualquer um aqui pode ser um descendente daquelas 10 tribos. Ou seja, a gente não está falando sobre cristãos novos, estamos falando sobre goyim verdadeiros. De repente você descobre que são os coreanos e os japoneses. Ou seja, assim, está se falando de uma conta de centenas de milhões. Quer dizer, o que vai acontecer no futuro, quando Mashiach chegar, como na profecia do Oshea, que a gente vai se espantar e a gente vai falar, uau, vocês são nossos irmãos, não pode ser. Deus não ia aprontar isso para a gente. Então, mas, afinal das contas, é isso que acontece. Quer dizer, vai ter tanto povo aí que você vai falar, pô, se... Não poder falar assim, como pode ser que ele é um judeu mais de uma linhagem até melhor do que a minha? E a gente pensava que eles eram, vai saber o quê? E eles eram essas 10 tribos perdidas. Então, o que acontece que, sendo que isso é uma coisa que vai acontecer na Geulah, que o Mashiach ele vai identificar essas 10 tribos perdidas, e o número deles é um número centenas de vezes maior do que esses 15 milhões de judeus que a gente tem hoje. Quer dizer, não sei se usar a palavra centenas, mas assim, a gente está falando, hoje tem a Índia, a China tem 1 bilhão de pessoas, futuramente é a gente que vai ter 1 bilhão de pessoas. E esse 1 bilhão de pessoas, provavelmente uma parte são chineses, uma parte são hindus, uma parte são japoneses, uma parte são indonésios, quer dizer, uma parte são árabes também. Falaram aí do Afeganistão, dos Kurdistão, então, na prática, isso aqui conta a nossa Haftarah. Então, a gente aprendeu hoje o que é uma Parashá. Uma Parashá é uma sessão semanal da Torá. A Haftarah é a parte do profeta. A Parashá da nossa semana fala sobre a contagem do nosso povo. E a Haftarah fala sobre a contagem futura, que o nosso povo vai ser incontável. Então, muito obrigado, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Por favor, se for possível, se inscrever no nosso YouTube. Agradecemos imensamente do fundo do coração ao Felipe que tocou esse assunto para frente, que teve a iniciativa de fazer o nosso canal no YouTube, e desejo a ele muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Rabino, e a nossa parte técnica aqui, engenheiro doutor Yaakov está aqui, sempre cuidando do equipamento, e a gente agradece a todos, e muito obrigado por tudo.